pessoal. Vamos terminar o nosso trabalho semanal? Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Gente, na primeira aula nós já falamos sobre a sexualidade, né, sobre as emoções que são envolvidas além da relação sexual. Nos humanos é diferente dos animais, certo? Enquanto na maioria dos animais o sexo é feito apenas para a reprodução, na espécie humana é diferente. A espécie humana envolve emoções, envolve sentimentos, né, vai além da reprodução. E nós já começamos a falar sobre métodos anticoncepcionais, inclusive dos métodos que também protegem de infecções, não é? Transmissíveis sexualmente, que é muito importante a gente conhecer e é muito importante podermos cuidar do nosso corpo, né? Então, é fundamental que você, na sua faixa etária, e você está com o seu corpo em desenvolvimento, você está com o seu corpo se preparando para a vida sexual, ou você que já tem a vida sexualmente ativa, você precisa conhecer o seu corpo e você precisa conhecer todos esses métodos para evitar uma gravidez indesejada e também para se proteger de infecções sexualmente transmissíveis, e são muitas, né? Então, vamos continuar a falar sobre os métodos contraceptivos. Em nosso livro, né, nós abriremos aí na página 80 a 87, que são as mesmas páginas que já vimos na semana anterior, né? E agora revisaremos. Então, o primeiro que vamos falar de hoje é o DIU, que é o dispositivo intrauterino, que é uma pecinha pequena, né, de plástico, recoberta de cobre, que é colocada e retirada pelo médico. Então, não pode ser a própria pessoa que vai fazer isso, é o médico quem pode fazer esse procedimento, né, colocar. E também, de vez em quando, né, tem que fazer uma consulta com ele para ver se está tudo bem. O cobre destrói parte dos espermatozoides, né? Olha aí, ele também, caso haja a fecundação, o DIU vai impedir a fixação do embrião no útero, então não vai permitir que a gravidez aconteça. Olha aí. Precisa de acompanhamento médico, né? Para ver se está tudo certinho, porque ele também aumenta, assim, deixa mais sensível para que aconteçam infecções, então a mulher tem que estar bem atenta para usar. Gente, tem um textinho aí interessante que fala sobre saúde sexual e saúde reprodutiva. Olha só, a atenção em saúde sexual e em saúde reprodutiva é uma das áreas de atuação prioritárias da atenção básica à saúde. Desenvolver esse trabalho não é tarefa simples, tendo em vista a alta complexidade que envolve os cuidados, né, ou o cuidado dos indivíduos e famílias inseridos em contextos diversos, em que é imprescindível realizar abordagens que considerem os aspectos sociais, econômicos, ambientais, culturais, entre outros, como condicionantes ou determinantes de situação de saúde. Isso exige uma nova postura e qualificação profissional, com enfoque não só para o indivíduo, mas também para a família e a comunidade. Lembrando que, no contexto atual, as famílias assumem diferentes conformações, não apenas aquelas de grupo nuclear específico, formado por pai, mãe e filhos. Além disso, é importante compreender a família também como espaço emocional e social, onde podem se reproduzir as mais diversas formas de relações da sociedade. Contextualizando a priorização da saúde sexual e da saúde reprodutiva na atenção básica, vale ressaltar que entre os 8 objetivos do desenvolvimento do milênio, definidos na Conferência do Milênio, realizada pela Organização das Nações Unidas, que é a ONU, em setembro de 2000, 4 possuem relação direta com a saúde sexual e com a saúde reprodutiva. Quais são? A promoção da igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, a melhoria da saúde materna, o combate ao HIV, que é a AIDS, malária e outras doenças, e a redução da mortalidade infantil. No Brasil, o Pacto pela Saúde, firmado entre os gestores do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, a partir de 2006, também inclui entre suas propriedades algumas que possuem pontos de correlação com a saúde sexual e com a saúde reprodutiva. Redução de mortalidade infantil e materna, controle do câncer de colo de útero e de mama, saúde do idoso, promoção da saúde e o fortalecimento da atenção básica. Observa-se, no entanto, que as ações voltadas para a saúde sexual e a saúde reprodutiva, em sua maioria, têm sido focadas mais na saúde reprodutiva, tendo como alvo a mulher adulta, com poucas iniciativas para o envolvimento dos homens. E mesmo nas ações direcionadas para as mulheres,
predominam aquelas voltadas ao ciclo gravídico puerperal e a prevenção do câncer de colo de útero e de mama. É preciso ampliar a abordagem para outras dimensões que contemplem a saúde sexual em diferentes momentos do ciclo de vida e também para promover o efetivo envolvimento e corresponsabilidade dos homens. Então, tem que tratar, tem que cuidar de todo mundo, seja homem, seja mulher, os dois têm que participar, porque não acontece sozinho, não é? O sexo não acontece sozinho, ele precisa do parceiro. Então, é importante que os dois estejam cientes, que conheçam os seus corpos, que conheçam suas responsabilidades, né? Que estejam atentos para isso. Aqui tem uma imagem de uma campanha. Olha aqui, ó, campanha lançada pelo Ministério da Saúde para incentivar o uso de camisinha em todas as relações sexuais. Sem proteção, o resfriado não passa. Já AIDS, não. Aliás, melhor dizendo, né? Eu falei errado aí. Sem proteção, um resfriado passa. Já AIDS, não. AIDS ainda não tem cura. A vida é melhor sem AIDS. Proteja-se sempre, use camisinha, né? Outro método anticoncepcional foi a abstinência periódica, que é o período de ovulação, né? O mais provável de ovulação, que acontece mais ou menos no meio do ciclo menstrual. Aí, nesse período, a mulher não se relaciona. Então, assim, vai evitar a gravidez. Mas não é um método muito seguro, né? Porque esses dias podem variar, não tem de certeza quais são os dias. Então, não é muito indicado, sobretudo para os adolescentes que costumam ter ciclos menstruais irregulares. Vamos falar de outro. Diafragma, olha aí, esse é o aparelho, né? Diafragma. Ele é colocado no colo do útero e também vai impedir que os espermatozoides cheguem, né, até o óvulo, que ficam nas tubas uterinas. Ou o espermicida, que é colocado para destruir os espermas. Aqui também tem as orientações, né, 2 horas. Aliás, né, o período que você pode usar, por quanto tempo ele vai valer, aí tem que fazer um novo uso, se ocorrer uma nova relação depois de 2 horas, tem que aplicar mais espermicida. É um pouquinho complicado também isso daí, não é? Planejamento familiar. Gente, nós chegamos aqui num ponto super importante. É muito importante que a gente aprenda a fazer o planejamento familiar. É muito importante se cuidar para não sair engravidando no momento errado, no momento indesejado, né? Se é uma gravidez indesejada. A gente tem que pensar direitinho nas consequências, porque um filho não é um brinquedo, não é um bonequinho que a gente vai lá e brinca um pouquinho e depois guarda. Então, o filho vai acompanhar para o resto das nossas vidas. Então, é uma responsabilidade. E dependendo do momento em que esse filho foi gerado, pode ter assim consequências bem difíceis, ter momentos bem difíceis para os adolescentes enfrentarem. Então, é muito importante conhecer e fazer o planejamento familiar. Mas vamos ler o texto. Assegurado pela Constituição Federal e também pela Lei número 9.263 de 1996, o planejamento familiar é um conjunto de ações que auxilia as pessoas que pretendem ter filhos e também quem prefere adiar o crescimento da família. Lembro que antigamente as famílias, as mulheres tinham tantos filhos, né? As famílias eram enormes, né? O casal tinha tantos filhos, tinham 10, 12 filhos. Antigamente era assim, né? No tempo dos nossos pais e avós. Eram sem contar. Ia parindo, parindo, até quando não queria mais parir, o corpo mesmo parava de parir, né? Parava de engravidar. Aí, então, só assim, para parar essa criançada. Mas hoje é diferente, né? Então, observe a diferença. Pense assim, na sua casa, pense com os seus pais, a quantidade de filhos que ele tem. Pense você, quantos irmãos você tem. Agora você compare com os filhos da sua avó, né? Com os seus tios. Quantos não são bem mais? E se for comparar com uma geração anterior, né, a avó da sua mãe ou do seu pai, vocês verão que a quantidade vai ser bem diferente. Então, antigamente as pessoas é, só faziam filhos mesmo sem contar mesmo, não tinha essa preocupação, né? Mas hoje em dia é bem diferente. Então, existe essa necessidade de fazer o planejamento familiar. Além de prevenir a gravidez não planejada, as gestações de alto risco e a promoção de maior intervalo entre os partos, o planejamento familiar proporciona maior qualidade de vida ao casal
que tem somente o número de filhos que planejou. Ressalta Patrícia Albuquerque, enfermeira obstetra do setor de planejamento familiar da Universidade Federal de São Paulo. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, os programas de planejamento familiar foram responsáveis pela diminuição de um terço da fecundidade mundial entre os anos de 1770, eita, meu Deus, 1972 e 1994. A Organização Mundial da Saúde aponta que 120 milhões de mulheres no mundo desejavam evitar a gravidez. Apesar disso, nem elas nem seus parceiros usam métodos contraceptivos. No Brasil, a Política Nacional de Planejamento Familiar foi criada em 2007. Ela inclui a oferta de 8 métodos contraceptivos gratuitos e também a venda de anticoncepcionais a preços reduzidos na farmácia popular. Toda mulher em idade fértil, né, de 10 a 49 anos, tem acesso aos anticoncepcionais nas unidades básicas de saúde. Mas, em muitos casos, precisa comparecer a uma consulta prévia com profissionais de saúde. A escolha da metodologia mais adequada deverá ser feita pela paciente, após entender os prós e contras de cada um dos métodos. Em 2008, o Ministério da Saúde alcançou a marca histórica de distribuir esses dispositivos em todos os municípios do território nacional. No ano seguinte, a política foi ampliada e houve maior acesso a vasectomias e laqueaduras, que são métodos definitivos de contracepção, bem como a preservativos e outros tipos de anticoncepcionais. Controlar a fertilidade é o primeiro passo para planejar o momento mais adequado para ter filhos. A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, feita em 2006, financiada pelo Ministério da Saúde, revelou que 46% das gravidezes não são planejadas. O PNDS mostrou também que 80% das mulheres usam de algum método para evitar a gravidez. A pílula anticoncepcional e o dispositivo intrauterino são os mais usados pelas brasileiras. Graças à política de distribuição de meios, né, anticonceptivos, houve diminuição do número de gravidezes indesejadas. Lembro que nós vimos lá naquela outra atividade, onde tinha um mapa, onde tinha um gráfico, do número de adolescentes, né, grávidas. Então, nós vimos o quê? Que diminuiu, né? Não foi? A quantidade de gravidezes foi diminuída. A ampliação do acesso aos métodos contraceptivos na rede pública e nas drogarias conveniadas do programa, né, aqui tem farmácia popular, trouxe outro resultado positivo, que foi a incidência de gravidez na adolescência de 10 a 19 anos, né, que diminuiu 20% entre 2003 a 2009. Então, é muito importante nessa quantidade aí. As ações educativas do Programa Saúde na Escola, criado em 2008, também apoiou a redução do número de adolescentes grávidas. Entre outras atividades, o programa distribui preservativos para cerca de 10 mil instituições de ensino, beneficiando 8,4 milhões de alunos de 608 municípios. Então, reduziu assim, significativamente, 20%. Então, quanto mais se fala, né, quanto mais se informa, né, aos adolescentes, principalmente, o resultado é favorável, vai ser sempre favorável. Continuando a falar sobre os métodos, vem a esterilização. Nós vimos a feminina e a masculina. A feminina, que olha aqui, os locais de corte, onde corta as tubas uterinas, né? Corta, então não tem como o ovócito estar sendo produzido e conduzido até as tubas para encontrar o espermatozoide. E no caso do homem, que é a vasectomia, olha aqui onde corta também, o ducto deferente, né, cortado. Então, assim, o espermatozoide não vai poder vir para ser eliminado, né, para ser eliminado mesmo, através da ejaculação. Então, não tem espermatozoide, não tem o risco de gravidez. E claro que lembrando que isso aí não interfere o comportamento sexual, né? Não vai mudar a vida sexual do homem por conta da vasectomia, certo? Então, são todos métodos muito importantes, cada um faz o que acha que está melhor, né? Geralmente as mulheres costumam fazer ligadura de tubas a partir de certo tempo, né? Certa idade, quantidade de filhos. O homem também, quando ele já tem vários filhos, não quer ter mais filhos, então já faz a laqueadura, já acaba com o risco de ter novos filhos.
de gravidez indesejada. E isso é muito importante, né, para que aconteça o planejamento familiar. Então, vamos colocar isso nas nossas mentes. É importante fazer planejamento familiar, é muito importante. Vamos para a nossa atividade, gente? Nós temos atividades. Vocês podem continuar o resto do texto, fazendo a leitura, que é muito importante, certo? Vocês vão gostar. Atividade de 7 a 10. Olha aí. Da página 88, certo? Que métodos contraceptivos impedem que o espermatozoide chegue à vagina? Nós vimos uma série, não foi, de métodos, mas nem todos são iguais. Tem aqueles que impedem que o espermatozoide chegue, e tem aqueles que destrói o espermatozoide, né? Tem aqueles que agem de outra forma. Quais são os métodos que impedem? Vai ser o preservativo. Olha aqui. Os preservativos, né? Tanto o masculino quanto o feminino, eles vão impedir que ele chegue até a vagina. E o método que permite que ele chegue à vagina, mas não atinja o útero, aí vai ser o quê? O diafragma. Lembra daquela conchinha que é colocada lá no colo do útero, não é? Com espermicida. Então, ele também não vai permitir. Gente, a questão 8 e 9 e 10, vocês vão fazer. Na 8, você vai marcar, escreva quais desses métodos apresentam as características. Então, a partir do que a gente já viu, vocês vão ler cada uma das características e informar que método está falando, está se referindo. A 9 é a afirmativa verdadeira, né? No caso, será só uma, né? Ó, indique a afirmativa verdadeira. Só tem uma. E na 10, um estudante afirmou que vasectomia altera o comportamento sexual do homem, já que a cirurgia é feita nos testículos, onde são produzidos espermatozoides. Esse estudante está certo e por quê? Nós acabamos de falar sobre isso, né? Se ele está certo ou não sobre a vasectomia. Então, vamos lá, podem responder e enviar ao seu professor. Vamos ficando por aqui, né, na nossa segunda videoaula semanal. Na próxima semana, né, estamos nós de volta aí com assunto novo, hein? Então, tenham uma ótima semana e fiquem com Deus.